São fases, né? Tem fases que depende a necessidade artística, digamos assim, que você, ou por prazo, ou por afeto, como você disse, né? A necessidade de expressar algo é uma coisa, a necessidade de terminar um prazo é outra, né? Então, a criação ela surge de várias formas, né? Às vezes tu faz uma composição porque você está só com vontade de se expressar artisticamente e sente que quer dizer alguma coisa. E às vezes você faz porque você tem um projeto em mente, né? Então eu vou falar do meu último disco que eu lancei agora em fevereiro de 2025. Para quem está nos ouvindo, nós estamos gravando isso em julho de 2025. Então, esse último disco que eu gravei, o Apócrifo, já tinham algumas composições e muitas delas surgem de uma melodia com acompanhamento, ou às vezes só de uma melodia, ou às vezes só de uma progressão harmônica. Muitas vezes surgem do meu instrumento, muitas vezes eu vou para o piano, que não é o meu instrumento e eu sou muito limitado, mas acaba me possibilitando um caminho que eu não tenho tanto, não é tão comum para mim. Então, o piano, nesse caso, surge como essa ferramenta de eu me desvincular daquilo que são meus próprios vícios composicionais e instrumentísticos, digamos assim, né? Não deixar a Os mão falar. recursos. Isso, e nem é a questão da mão, é que às vezes o teu ouvido está acostumado a ouvir aquele determinado, no meu instrumento, no caso o violão, por exemplo, eu não tenho ouvido absoluto, mas no meu instrumento eu tenho um ouvido muito próximo do absoluto, por causa que eu associo notas a timbre, a região, a cordas do instrumento, então é tanta memória do instrumento que é difícil você se desfazer daquilo, sabe? O teu ouvido já está muito acostumado com aquele som, né? Imagina, tu desmembra um som em diversas partes. Numa corda, tu decora o timbre da corda, tu decora a região do instrumento, e as posições, tu já sabe, então tu acaba estando muito formatado. Então, o meu processo, na verdade, hoje é eu tentar me desvincular de todos esses recursos, primeiramente, porque assim eu acredito que eu consigo ouvir aquilo que eu quero dizer musicalmente. Depois, esses recursos automaticamente vão surgir como desenvolvimento de uma matéria-prima que eu acredito que seja a composição inicial, né? E às vezes o teu próprio instrumento pode sugerir isso. Então, no Apócrifo, eu tinha algumas canções compostas, algumas melodias, e aí eu automaticamente pensei como que eu queria ouvir aquilo no final. Como que eu quero ouvir essa música no final e tentar imaginar ela pronta antes dela estar pronta. O tipo de linguagem que eu quero para ser tocada, para ser reproduzida e para ser improvisada, porque estou falando de uma música improvisada, uma música com um alicerce no jazz assim bastante forte. Então, o processo passou por eu entender também como que eu queria que os instrumentos, né, nesse caso era um quarteto, tocassem essa música, como eles iriam tocar essas melodias, esses acompanhamentos, esses grooves e tudo mais, né? Então, o meu processo de composição passou bastante por isso, por tentar de alguma maneira reproduzir aquilo que eu imaginar, que eu tinha no meu imaginário. Passou basicamente por isso, decodificar o meu imaginário musical e passar isso para um instrumento, né? E um papel.